Sabemos agora que precisamos ter uma bandeira e que essa bandeira é o crescimento. Mas nós vimos que somente o objetivo de buscar o crescimento dos resultados num mundo tão conturbado, tão inconstante, tão indefinido como o que vivemos, só será possível com o amor de Cristo. Mas e o dia a dia? Como que nós enfrentamos os problemas? Como que nós caminhamos ao longo de uma semana? Como que nós devemos utilizar o tempo de um mês em relação aos nossos objetivos? Portando a bandeira do crescimento com o amor de Cristo. É isso que nós vamos falar, e são 4 os segredos da eficácia, a arte de gerar resultados. A questão do foco, do tempo, dos problemas e o network. São algumas disciplinas, pode talvez para alguns estar parecendo que já são muito regras, porque são 8 fatores, tem a parte do amor de Cristo, que tem a oração e tem a Bíblia, e agora mais 4, mas são poucas disciplinas, né, que para nós humanos não é tão difícil seguir. Então, o primeiro deles é o foco. Nós precisamos trabalhar em função dos resultados. Nós temos que fazer as atividades certas, aproveitar bem os recursos, buscar correr apenas os riscos certos. Então, o primeiro deles é o foco, que é a bandeira do crescimento com o amor de Cristo. Depois, quando nós iniciamos uma caminhada, o que nós temos que surgem sempre são os problemas. Como que nós vamos resolver os problemas? Então, os problemas nos remetem a ter que decidir, fazer escolhas. Então, quando aparece um problema, nós temos que perguntar de que maneira esse problema afeta o nosso objetivo de crescimento. Essa é a primeira pergunta. Segundo, precisamos de mais informações. Nunca se precipitar, buscar mais informações. Às vezes, aquilo que parece que é o problema não é o problema. Ele, na verdade, é um sintoma, é um efeito. Então, nós temos que buscar a raiz daquele efeito indesejado. Para isso, nós precisamos de informação. Numa empresa, por exemplo, talvez a gente tenha que fazer uma pesquisa de marketing, entrevistar clientes, ou nós podemos ter um problema com os fornecedores, ou temos que avaliar o que os concorrentes estão fazendo. Então, na hora de decidir, nós temos que verificar o impacto em relação ao nosso objetivo principal, crescimento com amor. Depois, nós temos que buscar mais informações. Em terceiro lugar, nós temos que procurar gerar alternativas. Nunca decida, pelo menos as coisas mais importantes, com menos de 3 alternativas. Temos que ter, no mínimo, 3 opções. Então, sabendo qual é o verdadeiro problema que está atrapalhando o crescimento com amor, levante alternativas criativamente. Procure pessoas criativas, tenha na sua equipe pessoas criativas, aquelas que têm muita imaginação, e gere alternativas, mas sem se preocupar se as alternativas são válidas ou não, se elas são realizáveis ou não, se há dinheiro para elas ou não. Não se preocupe com isso. É importante a quantidade de alternativas. E aí, para atacar, resolver os problemas, vem o ponto dos critérios. Aí é hora de ser criterioso. Então você tem que montar uma matriz, e essa matriz você tem de um lado as alternativas de decisão e do outro os critérios. E você faz um cruzamento, pondera, pode dar notas e vai comparando as alternativas. Por exemplo, de critério, qual dessas alternativas vai trazer uma maior contribuição ao faturamento? Qual dessas alternativas vai ter a menor necessidade de custo ou de investimento? Qual dessas alternativas é mais fácil de operacionalizar? Qual dessas alternativas os empregados vão gostar mais? Os sócios vão gostar mais? Qual dessas alternativas Jesus escolheria?
Então, assim, com essa matriz de decisão, ponderando com notas, depois de uma pesquisa para descobrir as verdadeiras causas do problema, ou qual é exatamente o problema, você tem condição de votar e aí sim, tendo a melhor alternativa, aquela que foi mais votada, você se concentra para, executando aquela alternativa, você resolver o problema, ou avançar em direção ao objetivo do crescimento com amor. Depois, nós temos o tempo. Nós já vimos o foco, já vimos os problemas e temos o tempo. O segredo do tempo é muito simples. Nós temos que gastar o tempo do dia, gastar o tempo da semana, gastar o tempo do mês em função dos resultados. Esse é o primeiro ponto. Tempo se gasta com aquilo que é importante. 2, nós temos que atacar e, ao mesmo tempo, nos proteger contra os ladrões do tempo. E terceiro, nós temos que cuidar do tempo com saúde. Que história é essa de ladrões do tempo? Na verdade, uma pesquisa internacional mostrou que o nosso tempo, ele, na maioria das vezes, é mal utilizado por causa dos ladrões do tempo. É como se tivesse alguém querendo o seu insucesso, querendo que você fracassasse. Então, isso quando não é algo que vem dentro de você mesmo, que você tem que combater. Eu vou dar alguns exemplos dessas causas que prejudicam o bom aproveitamento do dia, da semana, do mês. Por exemplo, tem pessoas que lidam com uma variedade excessiva de coisas ao mesmo tempo. Isso é um ladrão de tempo. É aquele malabarista, aquela pessoa que trabalha com 5, 6, 7, 8 frentes ao mesmo tempo. Ou outros exemplos de ladrão de tempo, excesso de interrupções ao telefone. E hoje, agora, com o Zap, com o WhatsApp, você, então, toda hora você está no telefone, ele não está falando, mas está vendo os recados. Excesso de interrupções, toma tempo, desvia você do foco principal. Por isso que tem algumas pessoas que só consultam o Zap 2 vezes ao dia. Terceiro ponto, deixar campo livre para interrupções na hora que você precisa de concentração no trabalho. Você está começando a se inspirar, você orou, você pediu uma resposta a Deus, ela veio, você anotou no seu diário, registrou a orientação, e aí a porta aberta, as pessoas interrompem, tocam o telefone, e assim você se desvia. Gastar tempo excessivo com os problemas trazidos pela equipe, isso precisa ser combatido. Trabalhar em alguma coisa que não está muito definida qual é a sua responsabilidade. Abandonar um trabalho, você começa um trabalho e não o conclui, isso é um desperdício de tempo. Trabalhar com pessoas não treinadas, elas toda hora vão estar te procurando. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Treine. Assim as pessoas terão maior autonomia e você não terá tempo gasto com atendimentos repetitivos. E também você não planejar o seu tempo fazendo contatos sem hora marcada e tal. Então, o tempo a gente cuida atacando os ladrões de tempo, os agentes desperdiçadores de tempo. E também com saúde. É fundamental que você termine o dia bem. Só o fato de você ter a disciplina da oração, com certeza já faz com que a força do Espírito, entusiasmo é cheio do Espírito, você se renove. Até as pessoas de mais idade parecem, pela força do Espírito, ter um ânimo muito maior do que muitos jovens e adolescentes. Mas é preciso que, além desse contato com Deus, você tenha tempos para a família, tempo para cuidar da saúde, para caminhar, se exercitar, ter contato com a natureza. E por último, não menos importante, é o campo do amor, o respeito pelas pessoas, o respeito pelo network, porque o network é exatamente feito de contatos. E quais são os contatos que eu preciso manter e me dedicar? Quem é o próximo? O próximo é aquele que colabora, que contribui, que participa, que está envolvido com o projeto, com a missão que você crê que assumiu, porque é do agrado de Deus. Numa relação com Deus, você não está fazendo um projeto que é seu, você tem que estar fazendo um projeto que você crê que Deus abençoa.
ou você crê que se executar, você estará satisfazendo a Deus, não é? Então, quem são as pessoas importantes? Bom, são os colaboradores. Então, você precisa aprender a se relacionar, a alegrar, a inspirar os colaboradores. E tem alguns aspectos que você precisa aprender. Por exemplo, é sabido que as pessoas não elogiam. E é claro que o elogio não pode ser feito como resultado de uma técnica. Elogiar sem ser com o coração é o chamado elogio plástico, porque ele vem embrulhado numa conveniência. Agora, você está alegre, contente, surpreso com aquilo que o colaborador, o seu sócio fez, e você não elogia, é preciso elogiar. 56% dos empregados se queixam nas pesquisas de clima porque não recebem feedbacks positivos. Se recebem, é sempre crítica, não é? E tem aqueles que dizem, eu não posso mesmo elogiar porque eu elogiei na semana seguinte, ele fez uma bobagem que me custou muito caro. Então, é preciso ter como motivo no coração reconhecer, dar feedbacks, não só positivos, é verdade, mas o feedback, a arte de dar e receber feedbacks é fundamental para as lideranças. É importante você ajudar de coração, se dispor, chegar aos colaboradores e falar, você está passando por problemas, conte comigo, eu quero estar ao seu lado. Isso é muito valioso. São 2 exemplos que eu dei até agora de atitudes de amor, mas a remuneração também é um motivo de preocupação. Você tem que buscar dignidade para os integrantes, os parceiros, aqueles que estão junto com você. Não é? Você precisa dar possibilidade de carreira, mostrar possibilidades de futuro. Você tem que dar boas condições de trabalho. Isso é amor, colocado com alguns exemplos de forma resumida. Não é? Você também tem que ver por que eles se queixam. Nós não nascemos sabendo. Então, o amar ao próximo, os colaboradores, exige, por exemplo, você descobrir aquilo que irrita as pessoas. Você pode ter características, por exemplo, é comum você ver as pessoas advertirem em voz alta, né, na presença de terceiros. Isso é horrível para a motivação da maioria das pessoas, ser advertido em público. Né? Outra regra básica que prejudica o relacionamento com a sua equipe, discriminação e favoritismo. Nós não podemos agir dessa maneira e muitos de nós fazemos e não temos consciência disso. Não é? A incapacidade de decidir, isso atrapalha a motivação. Muita gente leva uma coisa e você diz, você se mostra insegurança. É preciso você ter inspiração. Aliás, nós reservamos um tópico, um dos 4 pontos cardeais é exatamente saber resolver problemas. Né? Outro ponto que irrita muitas pessoas é você se prender a minúcias e detalhes. Você está sempre entrando no detalhe e aí a pessoa não consegue se desenvolver. Não é? Você não dá espaço para ela. Parece que você está sempre querendo mostrar que ela é ignorante, que você sabe tudo. Então isso é algo que irrita muito. Outro ponto péssimo no relacionamento com as pessoas é não confiar nelas. É preferível ser traído por uma pessoa do que você desconfiar de todas. Não é? Então, há que se correr riscos também nesse campo. Não é? Outro ponto é o chefe, é o líder que culpa os outros. A culpa foi sua. Isso são pontos que desmotivam. Então, nós vimos algumas coisas que, junto aos colaboradores, que alegram e algumas coisas que entristecem. Então, no cuidado com o network, nós precisamos prestar atenção nesses detalhes. E, para finalizar, nós temos também o network com pessoas que não são integrantes da nossa equipe e a maioria das pessoas nem está conosco. As pessoas que compram, as pessoas que fornecem, as pessoas das quais nós dependemos, o governo, a grande maioria delas está fora da empresa. Não está ligado a você, líder, não é empregado da empresa. A maior parte das pessoas que realmente influenciam estão fora. Deus mesmo
nós não podemos esquecer do seu poder e da sua posição superior, né? Então, é preciso ver, por exemplo, se você vai fazer um contato com um grande comprador, você conhece essa pessoa? Então, amar é você se aproximar das pessoas. Você conhece a história pessoal e profissional dessa pessoa que você está iniciando o relacionamento? Você conhece o gosto das pessoas, dessas pessoas? Quais são seus valores, né? O que ele espera de você? Então, concluindo, esses 4 fatores, foco, problemas, tempo e network, são os aspectos que são necessários para que nós possamos buscar o crescimento através do amor de Cristo.